E aí, pessoal, bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar de algo que talvez você não vá gostar muito, não vai querer tocar nesse assunto. E eu quero começar com uma pergunta. Como que você lida com a finitude? Finitude da vida, especificamente. Como que é a tua relação com a morte? Duras vezes a gente ouve isso assim de uma vez, mas hoje a gente vai falar sobre isso, refletir sobre isso e entender melhor um pouco sobre isso. Afinal, se tem algo que a gente não pode evitar nessa vida, é a morte. Eu sou o Beto Sápio, sou especialista em psicanálise. Bora pro conteúdo. Engraçado, né? Como que um assunto tão importante na nossa vida, tão certeiro, pode ser um assunto que a gente evita a todo custo. E independe do meio em que a gente esteja. Presta atenção para você ver. Nem na escola a gente fala sobre isso. Em rodas de amigos, muito menos. Dificilmente a gente reúne a família para falar sobre a morte. Mas de uma certa forma, a gente precisa de ter esse contato, até mesmo para a gente tirar alguns tabus, algumas cismas, algumas nhacas. Por que a gente não pode falar sobre isso, já que é algo tão natural na nossa vida? Talvez esse seja um ponto de inflexão. Por ser tão natural e por ser algo inevitável, a gente deixa levar. Uma hora vai acontecer e quando acontecer a gente lida com isso, mas não é bem assim não. Todos nós temos algum tipo de relação com a morte, seja dos primeiros lutos desde a infância, quando a gente perde algum animal de estimação ou um avô querido que a gente tinha muita proximidade. Dessa forma a gente começa a ter os primeiros contatos. Psicanaliticamente falando, o luto é algo que a gente convive desde a mais tenra idade. Quer ver um tipo de luto interessante? Quando a gente passa da infância para a adolescência, a gente deixa uma história para trás, ou seja, morreu aquela criança, aquele corpo não é mais, aquela criança não é mais, o tratamento que aquela criança tinha não é mais. Para ela, é um luto, deixou de existir aquela criança. E assim por diante. Durante a vida a gente passa vários lutos, seja na perda de um relacionamento, de um emprego, até mesmo quando a gente perde algum familiar, quando a gente perde um animal de estimação muito querido. Tudo isso coloca a gente no estado de luto, que a gente tem que trabalhar, tem que elaborar isso e conseguir transformar em algo que seja vivificante. Pois é, só que a gente é criado para não tocar nesse assunto. É como eu disse. Dificilmente você vai ter uma aula sobre isso, dificilmente vão juntar pessoas para falar o que você pensa da morte, como que isso acontece na tua vida. Mas eu te digo, quanto mais naturalidade a gente lidar com isso, melhor para a gente. E a gente tem realmente algumas maneiras de ter esse olhar. A gente pode pensar na morte como algo que vai acontecer com a gente e como que a gente lida com essa expectativa até a chegada, porque não vai ter o pós. E com a morte também com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu particularmente acho mais difícil essa segunda situação. A psicanálise se preocupa com isso, especialmente com pessoas mais velhas. Eu já vi alguns relatos de psicanalistas que atendem esse tipo da população. E como eles conduzem essa conversa, é uma conversa franca, aberta, de oportunidade para outra pessoa se expressar, mostrar o que está pensando da vida naquele momento e o que a morte ocasiona nas relações que a gente tem. Vocês sabem que a gente tem 3 tipos de relações na vida, né? É a relação nossa com a gente mesmo, a nossa relação com as outras pessoas e a relação que a gente tem com a transcendência. Não necessariamente religião, com a espiritualidade ou com o pensar que vai além. Mas eu penso que especialmente a gente deva ter sim um tempo da nossa vida que devemos dedicar para chegar a algumas conclusões, para a gente ter uma concepção um pouco mais apurada. É algo que a gente precisa lidar. E enquanto a gente não lidar para questões pessoais, talvez a gente possa ajudar outras pessoas. Eu não sei vocês, mas algumas vezes que eu estive nessa situação de estar num velório de pessoas queridas ou de amigos meus, é muito estranho, é muito complicado a gente se posicionar, a gente dizer alguma coisa, mas é por causa dessa falta de intimidade com algo
tão certo da nossa vida. Em muitos lugares do mundo, a morte tem outra concepção. Eu não diria celebração, mas existe uma integração que não é para o lado negativo da perda. Na verdade, algumas coisas que eu vi a respeito, eles pensam na libertação da pessoa, que enquanto eles estão aqui nesse mundo, eles estão pesados, carregando esse corpo, enfrentando dificuldades, resolvendo problemas. São dias pesados. Viver a vida é difícil, é pesado, precisa força. E para essas pessoas é uma libertação. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, agora sim, sobre algumas religiões. Eu tenho um posicionamento muito específico sobre isso. Eu acho que todas as religiões têm um entendimento da morte que, de certa forma, alivia, que traz esperanças e tudo mais. Mas, por outro lado, são religiões que glorificam a morte. Eu não concordo com isso. Eu vou explicar melhor. A maioria das religiões, se não todas, tratam a morte de uma forma muito específica. Ou seja, tudo que você fizer na vida só tem uma consequência, para que você colha alguns frutos depois que você morrer. São religiões mortificadoras. O que vale para elas é a morte. Sempre justificam que aqui é o sofrimento, que aqui a gente está pagando pecado, que colocam tanto de culpa, que vale é depois, que você vai colher os frutos é depois, se você não estiver recebendo o seu mérito aqui é porque você vai receber depois da morte. Eu não concordo com isso. Mas isso é uma questão filosófica também, além de religiosa, que eu não vou entrar em questão. De qualquer forma, chega um momento da vida que a gente passa a pensar mais nisso. Não sei que idade que vocês que estão me assistindo têm, mas quando a gente passa da meia-idade, a gente começa a refletir sobre isso, sobre que a gente tem mais memória do que tempo de vida pela frente. Eu sei que às vezes parece um pouco mórbido pensar assim, entristece a vida, mas é uma realidade. E eu penso que quanto mais natural a gente lidar com a realidade, mais real e mais racional, ela fica mais aceitável e a gente consegue ter um comportamento diante dessa finitude que seja mais tranquilo. Tranquilo eu não digo, mas que a gente consegue aceitar melhor, pelo menos. Portanto, de hoje em diante, eu espero que você converse isso com seus familiares, que você troque essas ideias com seus amigos, que vocês possam ter uma relação saudável. Não precisa ser um tabu, não precisa ser uma conversa que não entra na roda. Filosofia é a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo. Então aproveitem, filosofem, pensem sobre a vida, mas pensem também sobre a morte. Memento mori é uma frase em latim que significa lembre-se que a gente morre um dia. E eu gostaria de lembrar, para finalizar aqui, uma tirinha do Snoopy, que ele tá com o Charlie Brown, e o Charlie Brown de frente assim para um lago bonito, e o Charlie Brown vira pro Snoopy e fala: Snoopy, um dia todos nós vamos morrer. E o Snoopy vira para ele e fala assim: pois é, mas todos os outros dias nós vamos estar vivos. Então, vamos aproveitar a vida. É isso aí, pessoal. Curtam esse vídeo. Curtam meu vídeo. Vocês estão assistindo, não estão curtindo, né? Tudo bem. Se inscrevam no meu canal. Vou estar aqui mais uma vez semana que vem para trazer mais papo bacana com vocês. Espero que vocês estejam curtindo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!